Devemos nos preocupar com a efetividade da garantia do acesso à justiça, facilitando assim este acesso à população mais carente. Santa Catarina conta com a Defensoria Pública da União, que por estar atuando há mais tempo, possui projetos junto à população, como o DPU na comunidade. Mas o que é o DPU? É um órgão público voltado para o atendimento à população carente, na prestação de assistência jurídica integral e gratuita perante os órgãos públicos e no esclarecimento de direitos. O projeto DPU na comunidade consiste no deslocamento de defensores e servidores para prestar atendimento dentro das comunidades carentes. Mas qual a diferença da Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado? Bom, a Defensoria Pública da União é um órgão federal que presta o serviço de assistência jurídica gratuita em todas as justiças federais. Então nós temos, por exemplo, todas as causas que interessam à União, como o INSS, com causas contra a Caixa Econômica Federal, todas essas que envolvem interesse federal são atendidas pela Defensoria Pública da União, ao contrário da Defensoria Pública dos Estados, em que a assistência jurídica gratuita também é prestada perante a Justiça do Estado. A capilaridade dos advogados da Defensoria Dativa era muito grande. Nós tínhamos aí 7.000 advogados atendidos no estado inteiro, então óbvio que você consegue atingir todas as comarcas do estado. Quando se fala em defensor público, com 60 a gente sabe que fica realmente limitado o nosso atendimento. Então, sob o meu ponto de vista, há sim uma necessidade de uma parceria com os advogados. Já diferenciando os advogados da ativa da Lei 155 desses novos advogados que serão cadastrados, os mesmos advogados cadastrados, mas são por uma outra instituição, hoje pela Defensoria Pública, da onde nós teríamos um efetivo controle do que estaria sendo realizado. Eu tenho alguns casos peculiares de antes de quando a Defensoria Dativa atende e de que agora foram revistos pela Defensoria Pública em relação a processos criminais que, se tivessem sido devidamente apelados, hoje, em torno de 3.000 processos que foram analisados dentro da execução penal, no último mutirão que nós fizemos, nós poderíamos ter aí uma redução de pelo menos 1 ano de pena em cada um deles, assim, chutando uma situação aleatória, ou seja, 3.000 anos a menos de gastos para o governo em relação a pessoas presas, a penados. Então eu não posso nunca deixar de negar que a advocacia dativa, ela atingia muito mais pessoas, ela estava em todas as comarcas do estado. A Defensoria Pública nesse momento não consegue fazer isso, mas eu não posso criticar a Defensoria Pública por essa falha que só ocorre pelo pouco número de defensores públicos ou pelo pouco número de servidores. Então, o modelo adotado pela Constituição de acesso jurídico gratuito e integral aos hipossuficientes é a Defensoria Pública, não a advocacia dativa. Esse modelo é ultrapassado e já foi taxado por inconstitucional pelo STF. Então, o modelo a ser seguido é o atual, que foi imposto ano passado e que desses 7 meses de existência já se mostra melhor por muitos fatores. O principal deles, o defensor público, ele não busca na sua atuação o lucro, ele é remunerado pelo seu subsídio do Estado. Então ele não pretende peticionar para ganhar os honorários ao final da demanda, ele pretende tentar dar uma solução àquele conflito. E muitas vezes essa atuação extrajudicial se mostra muito mais eficaz, tentando resolver esse problema de modo administrativo, através da conciliação e não esperando que esse processo transite em julgado o mais rápido possível. Em Santa Catarina são 60 defensores públicos, na capital Florianópolis 15 defensores, divididos em 4 núcleos. Núcleo civil residual, que é o meu, 3 defensores nessa área. Núcleo de família, 5 defensores públicos. Núcleo
criminal, 5 defensores, e núcleo de execução penal, 2 defensores públicos. De trás para frente. A execução penal cuida um defensor cuida de todos os complexos penitenciários aqui de Florianópolis, o Cadeião, o presídio feminino, e a outra defensora, que é a doutora Glenda, cuida de São José. Então, nós temos dos 15 defensores, um que fica responsável pela vara de execuções penais de São José, que se deu muito por aquele problema de São Pedro de Alcântara, ano passado, aqueles ataques a ônibus. Então, tudo foi uma maneira que nós pontuamos de tentar apaziguar os ânimos. Claro que não dá conta, se eu não me engano, lá no mínimo são 3.000 presos. Imagina um defensor público para cuidar de 3.000 presos, mais a colônia agrícola da Palhoça, então já dá para imaginar que estamos deficitários. Núcleo criminal, 5 defensores que se preocupam com as 4 varas criminais, primeira, segunda, terceira e quarta vara criminal, e uma defensora do júri. Nós atuamos no júri também. Núcleo de família, 5 defensores. Primeira e segunda vara da capital, na vara de Santo Antônio de Lisboa, do lado do SESUSC, e no Foro do Continente. Faltou um defensor, ele só faz, foi uma maneira de otimizar o trabalho, que esse núcleo daqui, ele buscou em designar um defensor só para fazer o atendimento inicial. Então ele escuta as partes e sempre, esse é o núcleo que é impressionante a qualidade desses defensores em fazer acordos. Mais um ponto positivo para a Defensoria Pública. Deixamos de impulsionar o judiciário, eu posso chutar, eu vou dizer 80% dos casos dão certo. 80%. Eu lembro que um colega meu, até o que atuava na Defensoria, no Foro de Santo Antônio, até julho, ele disse para mim, 100% dos meus atendimentos deram acordo. Então, claro, eles são especialistas, eles conseguem fazer isso muito bem. Mais fácil para eu dispor agora. Núcleo civil. Núcleo civil é residual. Eu, a doutora Dayana e o doutor Tiago Yukio. Núcleo civil é residual porque é um nome, a gente achou um nome difícil de indicar, porque nós não atuamos no crime e não atuamos na família, então sobrou civil. As relações são civis. Cuidamos de fazenda pública, medicamento, internação compulsória, pedidos por cirurgia, exames médicos, reintegração de posse, direito à educação e mais um instrumento positivo da Defensoria Pública, que são as tutelas coletivas. Então, ações civis públicas, já foram ajuizadas 3 ações civis públicas relacionadas, na verdade, a um concurso da Polícia Militar. E esse é o núcleo mais misto. Conseguimos, por exemplo, agora acabei de sair de uma reunião com a AFLODEF, Associação Florianópolis Deficientes Físicos. Tentamos contato com as organizações civis, com a sociedade civil. Esse é o nosso viés mais recente, tentar entrar em contato com essa sociedade civil para o quê? Escutar os seus anseios, reclamação de acessibilidade. Esse é o ponto de hoje. Sexta-feira descobrimos as várias críticas à acessibilidade dos órgãos públicos, dos particulares, e a partir de semana que vem vamos estudar uma maneira de, primeiro, um acordo, escutar os órgãos públicos, oficiar a prefeitura para depois, se viável, judicializar a ação. Principalmente na área da família, que é uma das áreas mais atendidas pela Defensoria Pública, uma das metas que nós temos é tentar evitar a ação. Então, assim, existe uma forte campanha, uma forte investida dos defensores em relação a esse assunto, que é tratar do extrajudicial. Assim, por força legal, os defensores têm como firmar acordo entre as partes e esse acordo valer como título extrajudicial. Então, sim, a gente tem essa preocupação de tentar tirar do judiciário o máximo possível de ações, principalmente na área de família, que são as mais possíveis de negociação entre as partes. Maior efetivo, criar mais cargos. Quadro de apoio nós temos analistas e técnicos, eles são ótimos, nos facilitam muito a vida. Estrutura, o prédio da capital é bom, mas ele não está bem localizado. Aqui ele não está bem localizado, ele está na Avenida Otton Gama Dessa 622. O ideal para a população carente, para os insuficientes conhecerem melhor, está lá no terminal, lá perto do mercado público, alguma coisa. E
tudo se restringe a dinheiro. No final das contas, é questão orçamentária. Mais uma curiosidade que eu posso lançar: o orçamento da Defensoria Pública esse ano, 2013, foi de 12 milhões de reais. 12. O Ministério Público foram 400 milhões de reais. O Judiciário, 900 milhões de reais. Claro que a gente não precisa desse número todo. Acho que a gente até fez bem. Eu elogio os meus superiores quanto àquilo que eles conseguiram atingir com esse orçamento baixo, bem baixo, que o Poder Executivo nos cedeu. Acesso à justiça é um direito humano, um direito fundamental, básico, dos mais básicos, que visa garantir a entrega, a tutela de outros direitos fundamentais. Basicamente é o direito de dar voz àqueles que não conseguem ser ouvidos. É um direito, mais importante de tudo, um direito que garante o acesso a uma ordem jurídica justa. Não confundir ou não restringir com um simples acesso ao judiciário. É um acesso a uma busca pela educação, pela informação e não só ao simples peticionamento. Eu penso que, se nós considerarmos as últimas décadas, é inegável que houve uma evolução. Sobretudo no momento anterior à Constituição de 88 para hoje, inúmeras leis acabaram possibilitando uma maior proximidade da população, de modo geral, do sistema de justiça. Eu penso que existe uma questão aqui no Brasil que é de ordem cultural. Nós somos uma sociedade que ainda temos muito a avançar no que se refere a vivenciar o exercício de direitos. Então, eu penso que nós, profissionais do direito, muitas vezes poderíamos ter um papel mais proativo no que se refere à garantia do acesso à justiça, além das leis. Eu estou dizendo isso justamente em função da experiência do juizado especial, porque muitas vezes o juizado especial acabou sofrendo uma interpretação demasiadamente burocratizante. Então, o aspecto cultural, ele é algo a ser considerado entre o desenvolvimento de leis mais avançadas e de garantia do acesso à justiça e a sua aplicabilidade. Quais são os obstáculos hoje que permeiam o acesso à justiça? Quais são as principais dificuldades que as pessoas hoje têm para garantir a prestação de uma tutela jurisdicional? Bem, hoje aqui em Santa Catarina a gente consegue observar que existe sim uma defensoria pública instalada. Ela pode não atender da maneira satisfativa como se pretende, como era a intenção da própria instituição e do próprio Supremo Tribunal Federal, mas de fato ela existe, de fato ela exerce seu papel e de fato ela está cumprindo com as necessidades, com aquilo que ela foi organizada e foi pensada nesse primeiro momento. Existe ainda certamente uma falha, um defeito nesse sistema, em razão da ausência hoje da Defensoria Pública em todas as cidades do Estado. E isso se daria muito bem, se fosse possível, um acordo entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Estado de Santa Catarina para que se fizesse um sistema misto. Ou seja, voltar à Defensoria Dativa, não excluindo o sistema da Defensoria Pública, até porque ele está previsto constitucionalmente e jamais deve ser excluído. Mas para que esse sistema de defensoria dativa possa dar acesso a todas as pessoas em todos os municípios de Santa Catarina. Por quê? Porque hoje a defensoria pública aqui no estado, ela funciona em grandes polos, mas existem advogados em todos os municípios de Santa Catarina, mas não existem defensores públicos em todos os municípios de Santa Catarina. Então, a pulverização que a advocacia tem é muito maior do que a defensoria pública, o que é algo até natural, em razão da recente criação da instituição. Ela não tem um ano completo, certo? Mas não se pode então negar que existem esse acesso à justiça aos necessitados. Ele pode não ser completo, mas ele existe. Hoje, na minha opinião, o grande problema que se encontra não se está mais na população ter o acesso à justiça, mas sim nos instrumentos colocados à disposição dos advogados para o acesso à justiça. E essa crítica eu vou fazer
principalmente em razão do nosso Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que veio numa onda de digitalização dos processos judiciais. Ela começou alguns anos atrás com a colocação dos processos digitais nas execuções fiscais, que são processos muito mais simples, onde você só tem provas documentais a serem produzidas. Num segundo momento, passou para os juizados especiais, que também são processos mais simples. Simples no sentido técnico da palavra, porque não vão precisar de grandes provas para a produção do direito, para definir quem está certo e quem está errado na demanda. Mas esse ano, em maio de 2013, o Tribunal de Justiça optou pelo quê? Em transformar todos os processos enquanto digitais, sem a estrutura necessária para isso. Por quê? Falta estrutura na maioria dos escritórios de advocacia, ou seja, os advogados não têm uma estrutura preparada para isso. 2. O sistema colocado, ele não atende aos requisitos legais, ou seja, está se criando um novo processo civil, um novo processo penal que é regulado hoje pelas pessoas que são programadores de sistema e não pelos juristas. Então, muitas vezes, isso dificulta o acesso à justiça. Posso dar aqui como exemplo as ações do juizado especial, que até no primeiro grau de jurisdição não possuem custas processuais, mas o advogado, na petição inicial, é obrigado a abrir uma parte para dizer que não é necessário o recolhimento de custas, porque trata-se de causa no juizado especial. Mas a lei já diz isso, então não haveria essa necessidade. O que se observa é o Tribunal de Justiça, então, dificultando esse acesso à justiça, colocando um sistema que não é completo, que é falho e que não traz estrutura mínima suficiente e que atenda a todos os advogados, certo? Principalmente que ele cai toda hora. Essa semana a gente passou 3 dias com o sistema fora do ar, e aí tem que muitas vezes voltar para o quê? Para o sistema físico. Se o sistema físico funcionava, não há razão para pular, dar um salto maior com a perna e querer fazer um sistema digital, sendo que não havia programação suficiente para tal. Ela enfoca um binômio que é interessante, que diz respeito entre a existência da busca pelo acesso à justiça, a busca de procedimentos que sejam mais céleres, sem violar os direitos fundamentais de ordem processual. Isso é uma marca que foi bastante clara no debate em torno da reforma do Poder Judiciário, porque muitas vezes o anseio de garantir um acesso à justiça mais célere acabou colocando em risco, ou pelo menos em questionamento, alguns direitos fundamentais do processo. Por exemplo, se a gente destacar o próprio juizado especial criminal foi objeto de inúmeras críticas. Por quê? Porque em nome da celeridade, alguns direitos fundamentais foram considerados como violados. Essa equação é sempre difícil de ser alcançada. Os processualistas, eles costumam fazer uma diferença entre formas processuais despidas de significados principiológicos e princípios constituídos como formas processuais. O que a gente precisa saber é diferenciar aquilo que é forma despida de significado principiológico e aquilo que é um princípio constituído como uma forma procedimental, e valorizar o segundo aspecto. Esse segundo aspecto deve ser enfatizado. Agora, efetivamente, numa perspectiva macro, que se refere à garantia de um acesso à justiça por atacado, essa equação sempre precisa estar presente. A nossa lei processual, de fato, ela foi pensada para se trazer segurança nas decisões judiciais. Em 1988, quando a Constituição foi elaborada e foi promulgada, observou-se que a mera prestação jurisdicional com a declaração do direito não era suficiente
e que cabia ao Estado também prestar os direitos de uma maneira concreta na vida do litigante. Nesse momento, quando a Constituição coloca o direito à tutela jurisdicional como um direito material, como um direito que deve ser concretizado em espécie, ela também cobra do Poder Judiciário meios e instrumentos adequados para que isso possa ser feito. Nesse momento, novamente, no momento contínuo, entra-se numa crise. Por quê? Porque o processo civil ele não tinha mecanismos, válvulas de escape possíveis para prestar o direito de uma maneira concreta antes da declaração judicial transitada e julgada. 1994 é um marco que rompe isso com a antecipação dos efeitos da tutela. E aí tira toda aquela parte de aquela segregação entre processo de conhecimento e processo de execução, não existe mais, e os dois processos começam a se interagir muito mais dentro ainda da fase cognitiva do processo. E isso é importante. Por quê? Porque isso pode sim, de fato, prestar os direitos efetivos, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque a lei, ela coloca que para a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, a existência de uma prova inequívoca. E aí, existem tantas outras barreiras dentro da lei na atuação do poder do magistrado. E aqui é até contraditório dizer, na posição de advogado, que cabe, aí sim, nesse momento, a lei conferir a um magistrado maiores poderes para que ele possa, analisando o caso concreto, adequar a sua decisão judicial a fim de que a decisão judicial no Brasil de fato tenha eficácia, como pode se observar em outros países do mundo. Cito aqui o exemplo dos Estados Unidos. Hoje o Brasil vive uma clara crise institucional, uma guerra entre poderes. E o grande problema dessa guerra entre poderes é que se sabe que as decisões judiciais no Brasil não são cumpridas. Ao contrário, que no exemplo que eu citei aqui, da justiça americana, onde se sabe que a justiça lá é implacável. Não importa se você é o Mike Tyson ou se você é o James do Bronx, mas você vai sofrer a decisão judicial. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a eficácia da decisão judicial está muito mais atrelada ao poder econômico que a pessoa tem em postergar um processo, em ter meios e instrumentos para que o processo não surta suas eficácias. E isto só será corrigido quando, de fato, o Estado brasileiro enxergue no juiz como um colaborador para a justiça social e não como alguém que deve ser a pessoa que sabe ou não sabe o direito. E colaboração com a justiça social significa dar poder ao juiz para que ele se adeque a sua decisão à melhor maneira possível à realidade social. A Defensoria Pública é uma instituição essencial para garantir direitos àqueles que mais precisam, aqueles que o Poder Executivo e o Legislativo não conseguem atingir, não chegam até lá. Então nós precisamos ampliar, buscar que o nosso atendimento através da informação, através das faculdades, através dessa disciplina que está acontecendo agora, ela busca esse objetivo final que é sempre da redução da desigualdade social. Tem outras propostas, inclusive dessa nova defensoria, fazer parcerias com instituições públicas e privadas de ensino, escritórios, para projetos inclusive de assessoria comunitária, ou projetos como o projeto da Universidade Federal que se chama Universidade Sem Muros, onde grupos de prática jurídica vão prestar assessoria jurídica dentro dos presídios e agora em possibilidade de convênio com a própria defensoria. Então, os limites estão colocados. Enquanto houver capitalismo, não há possibilidade de universalização dos direitos. De fato, há apenas expectativa, diria o Luhmann, há apenas promessa, diria o Mesdag. Promessa impossível de se efetivar. Por quê? Porque o que prevalece é o interesse individual, em concorrência, oposto, e não o interesse universal da humanidade. E o direito de tutela é o interesse universal da humanidade. Partindo do interesse individual, mas colocando o interesse universal em primeiro lugar, e não o interesse
particular oposto em concorrência. Professor, a gente queria lhe perguntar o quanto ainda temos que melhorar e como para poder fazer esse atendimento de levar o acesso à justiça a todas as pessoas que realmente necessitam. Bem, primeiro, como assessoria jurídica, a metodologia da assessoria jurídica popular é um caminho muito importante quando se trata não somente de direitos individuais, como fundamentalmente de direitos coletivos, que tem a ver com questões de vizinhança, questões de direito à cidade, questão de acesso a direitos fundamentais como a educação, a moradia e a saúde. A metodologia da assessoria jurídica popular, que pode ser implementado também por defensorias públicas, é uma metodologia que busca a conscientização dos direitos, a prevenção dos conflitos e, sobretudo, a participação da comunidade como ator, como protagonista na resolução desses conflitos, se envolvendo, se engajando e construindo seus direitos. Então, vejo, por um lado, essa metodologia da assessoria jurídica popular, que espero que a nossa Defensoria Pública de Santa Catarina possa vir a implementar em padrões como o fez a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e também, mais recentemente, no Estado de São Paulo, buscando a assessoria e a tutela de direitos coletivos através fundamentalmente de centros comunitários e associações de moradores. Sobre o capitalismo, qual que seria a sua colocação a respeito do acesso à justiça? É importante entender que o nosso Poder Judiciário é um órgão de um Estado que ainda vive controlado sob o poder econômico dentro do modo de produção capitalista. Então, para que os direitos fundamentais sejam levados a sério, é fundamental colocar o poder econômico sob controle do poder jurídico, da lei que é declarada e não é efetivada por causa da influência desse poder econômico. Precisamos cada vez mais, então, de promotores de justiça que denunciem os abusos de poder cometidos fundamentalmente pelo grande poder econômico mundial que atua em nível local. Precisamos de juízes que aceitem essas denúncias, julguem e condenem esses abusos de poder cometidos por esses grandes grupos que ainda, lamentavelmente, gozam direta ou indiretamente da maior impunidade. E precisamos fundamentalmente de assessores jurídicos que patrocinem esses direitos das comunidades, dos movimentos sociais, em busca da efetivação da cidadania, em busca do reconhecimento de direitos. Essas lutas no plano jurídico poderão vir a contribuir com lutas maiores, poderão vir a fazer com que a indignação da cidadania se transforme numa indignação politizada que entenda que os direitos se constroem através da mobilização, da participação e do engajamento das comunidades, dos indivíduos, nas ruas, nas praças, nos locais de trabalho, enfim, nos diferentes espaços de convívio onde haverá essa possibilidade de construir direitos e de fazer com que o direito seja levado a sério como o melhor caminho para uma sociedade democrática, para uma sociedade justa, para uma sociedade verdadeiramente livre e para uma paz verdadeira e duradoura.